Frederiquinho Caldeira, meus amigos, minhas amigas, você que está assistindo Fred Beckler Explicam de hoje, a gente vai aqui entrar na cabeça ou na sobrancelha de Carlo Ancelotti, tal qual tentou fazer Oswaldo Oliveira com um discurso de coaching, um pouco de pregação ali também, deu no que deu, para tentar descobrir quem são os jogadores que já estão muito perto de irem à Copa do Mundo do ano que vem, Fred, porque o Ancelotti vem repetindo que tem mais ou menos 17, 18 nomes que já estariam num grupo que ele considera para a Copa do Mundo, e a gente vai tentar chegar a 17, 18 nomes e depois ver quem pode ir até o 26º nome que vai representar o Brasil em uma triste derrota contra um europeu de gama média no Mundial do ano que vem. Um beijo e um abraço, meus amigos, minhas amigas. Marcelinho Beckler, vamos tentar desvendar quais são do que se alimentam, né? Onde estão os jogadores, de onde migram, né? Os jogadores 17 ou 18 da seleção brasileira para essa lista, essa espinha dorsal, né? Do Carlo Ancelotti, se a gente concorda com todos, se discorda de alguns e tudo mais, e vamos tentar desvendar quais são os outros 8 ou 9 jogadores misteriosos. Isso tudo depois da nossa vinheta, que aí, Marcelo Becker, Inxalá, ela vai dar certo, essa nossa vinheta, vamos ver. Vinheta já rodou, Fred Caldeira, como a gente faz? Passamos primeiro pelos que a gente considera garantidos na Copa do Mundo. Não os que a gente levaria, mas o que a gente imagina que o Ancelotti, por coerência, vai levar para a Copa do Mundo, né? Isso. Aí a gente pode, de repente, depois de passar por esses nomes que a gente imagina que sejam os 17 ou 18, debater se tem alguns aí que a gente não colocaria, na nossa espinha dorsal, se a gente fosse o senhor Carleto. Tá. Começando com os goleiros, Alisson e Bento. O Bento tá em todas e o Alisson só não esteve quando esteve lesionado. São 3 goleiros, vai faltar um, que daqui a pouco a gente vai especular aqui quem poderia ser. De zagueiros, Fred, depois você pega laterais e meio-campistas. Marquinhos, Militão e Magalhães, esses são fixos. Eu acho que pode existir daqui a pouco uma disputa pela titularidade. Marquinhos sempre foi titular da seleção brasileira, mas eu acho que o momento dos outros, e talvez o próprio Marquinhos, sugira que isso possa ser repensado. Estaria faltando 1 ou 2 zagueiros, dependendo do gosto de Ancelotti, para quem ele vai convocar. A minha zaga titular hoje seria Militão e Gabriel Magalhães. Não teria o Marquinhos. E aí, o número de zagueiros e de laterais, ele já mudou e pode seguir mudando, a depender de como o Ancelotti enxergue a versatilidade de outros jogadores, como, por exemplo, do próprio Éder Militão, né? Ainda que no Real Madrid o Ancelotti não tenha... também, né? O Danilo também. No Real Madrid o Ancelotti não tem utilizado muito o Militão de lateral direito, mas pode ser um cara que ele possa enxergar dessa maneira. Nas laterais, eu acho que não tem ninguém, tá? Ninguém garantido desses 17 e 18, Marcelo. Ele tinha levado na data FIFA de outubro, ele quis convocar o Wanderson, se lesionou, não pôde contar com ele. Na lateral esquerda ele levou o Carlos Augusto, dessa vez ele não levou. Vitinho e Paulo Henrique são repetidos para essa convocação, mas eu também acho que está muito aberto. Lembrando que o Douglas Santos não foi convocado dessa vez porque ele está lesionado. Talvez o Douglas Santos poderia ser quem está mais perto, mas a gente vai passar pelos números possíveis, ou pelos nomes e números, né, de convocados possíveis daqui a pouco. Então, por enquanto, a gente tem 5 nomes. Alisson, Bento, Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães. Eu acho que a gente tem 4 meio-campistas garantidos: Casemiro, Bruno Guimarães, a dupla de volantes titular que o Ancelotti encontrou, o Lucas Paquetá e o Matheus Cunha. Parece que é um jogador que o Ancelotti também gosta bastante, né? Eu acho que esses 4 do meio campo estão garantidos, e aí a vaga de meio campistas também a gente tem que depois entender quantos que serão, e até porque tem vários que fazem as pontas também, né? Eu divido como pontas aqui para a gente ter uma leitura um pouco mais segmentada, né? Mais setorizada por aqui, mas isso aí pode se misturar muito facilmente, é a graça da convocação. Mas eu acho que nas pontas o corredor já está lotado, viu? Pelo menos nesse momento. Se a gente imagina, como eu coloquei aqui no nosso roteiro, que são 6 vagas, eu acho que as 6 estão, nesse momento, preenchidas, com Vinícius, Rafinha, Rodrigo, Estevão, Gabriel Martinelli e o Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo. Eu acho que, inclusive, talvez seja a posição mais bem servida
em termos de momento da geração, né? Porque ainda tem muita gente boa de fora, né? Por exemplo, a gente não colocou aqui o Savinho, o Antony, até o Igor Paixão, jogadores que poderiam estar, e só se alguém aqui der brecha. E tem alguns desses jogadores de ponta que podem jogar como meias, né? Por exemplo, Rodrigo e Rafinha podem se juntar aos meio-campistas. E de centroavantes, essa daqui é um problema, na minha opinião. Eu acho que a gente tem dois, um por características, que é o Richarlison. Ancelotti disse na última convocação que quer um jogador de área. E o João Pedro, que não é um jogador de área, é mais um desses para formar um ataque móvel da seleção. E ele sabe jogar muito bem como atacante móvel. Última partida do Chelsea pela Liga dos Campeões jogou como camisa 10 e bem, dando bons passes, fazendo muito bem a movimentação ali. Entende muito dessa posição o João Pedro. A gente chegaria aqui, Fred, a 2 goleiros, 3 zagueiros, 5 jogadores, 4 meio-campistas, 9, 6 pontas, 15, 2 centroavantes, 17. A gente chega perto do número que o Ancelotti disse que ele já tem definido para a Copa do Mundo. A gente pode até depois tentar pensar no 18º aí, mas dentro dessa espinha dorsal tem alguns nomes que eu não concordo tanto para estarem nessa posição de, não digo quase garantidos na Copa do Mundo, mas numa pole position, em relação aos concorrentes. Por exemplo, o próprio Richarlison, né? Eu entendo que ele quer ter alguém com essas características, mas há outros jogadores com essas características que o Ancelotti poderia ter testado, inclusive nessa data FIFA de novembro. 2 deles jogam na Premier League, não acho que sejam jogadores que estejam muito à frente do Richarlison, mas eu acho que valeria o teste, que são Igor Thiago, revelado pelo Cruzeiro, que está no Brentford, o Rodrigo Muniz, que está no Fulham, o próprio Evanilson do Bournemouth, que já frequentou a seleção em algum momento, mas não é convocado já há algum tempinho. Há nomes que ele pode testar pensando nessa característica. Eu não sei se esse apego do Ancelotti com o Richarlison pode acabar custando lá na frente, Marcelo. Que a gente está falando aqui do Richarlison, no momento que a gente está gravando o vídeo, o Richarlison não marca há 10 jogos com o Tottenham, inclusive perdeu pênalti nesse meio de semana em Liga dos Campeões, e com a seleção brasileira ele não marca desde a Copa de 2022. Porque a gente em algum momento poderia justificar que o Richarlison na seleção é diferente do Richarlison do clube, né? Mas em todo o ciclo ele não marcou. 12 jogos pela seleção brasileira, muitos deles incompletos, entrando no segundo tempo, e o Richarlison não marcou. Então, me chama a atenção como é um jogador da confiança do Ancelotti. O Ancelotti trabalhou com o Richarlison no Everton, foi jogador do Carleto. E aqui eu acho que pode ter alguma coisa de confiança, que o Ancelotti confia muito no Richarlison, mas hoje o Richarlison não é um jogador confiável. Ele tem algumas fases que ele começa fazendo muitos gols e depois ele para de fazer gols. Assim, o Richarlison é um jogador muito de fases e ele está num desses momentos que ele não marca. Foi convocado agora o Vitor Roque, já tinha ido o Caio Jorge, o Endrick jogou 11 minutos de temporada, inclusive tinha que agradecer a gente o Endrick, porque como sempre é uma sina desse programa, a gente fala mal do Liverpool, o Liverpool ganha. A gente fala que o Endrick não joga, o Endrick joga. A gente fala que o Getafe é um time que só dá porrada, o Getafe faz 11 gols no jogo. Então, parabéns aí, Richarlison. Agradecer a gente. Parabéns, Richarlison, pelos gols marcados, 16 gols marcados nesse último final de semana. Já foi o Caio Jorge, tá indo o Vitor Roque, o Pedro tá lesionado, inclusive enchendo ele aí de leite também, Fred, pra ver se consegue jogar a final da Libertadores. Torcida do Flamengo perguntando quanto de leite que já foi introduzido no Pedro hoje para ele calcificar a lesão dele. E se fosse nos anos 90, seria o Pedro Leite contra Parmalat. Olha que coisa. Exatamente. Que encontro, né? Fez publi de leite, tá? Não sei se foi é verdade, digitalmente influenciado aí pelo leite do Pedro, mas já tomou leite para ganhar dinheiro. Muita gente, infelizmente, Fred, é colocado nessa situação de tomar leite para ganhar dinheiro. Enfim, o Pedro poderia ser, e para mim, deveria ser testado na seleção. Tem uma coisa de intensidade de jogo, de como que é e tal, mas se quer um centroavante de área, porque eu imagino que o plano do Ancelotti vai ser, em algum momento, ter um jogador de área, 35 do segundo tempo, 1-0 para os caras. Acho que ele vai colocar um centroavante. E
que a gente veja no banco de reservas a opção Richarlison Pois para é. mudar um jogo, eu acho perigoso. Eu também acho perigoso. E tem outros nomes que eu também não tenho tanta segurança assim, tá? Por exemplo, se as pontas estão interditadas nesse momento, será que o Martinelli vai conseguir ter uma consistência de atuação suficiente para colocá-lo como um dos principais jogadores dessa espinha dorsal do Carlo Ancelotti, ainda que como opção? Não penso nem em time titular, né? Eu acho que aí sim o time titular está realmente muito... na esquerda é o Vinícius, né? Não tem muita conversa por ali. E quando você olha para o outro lado, se você tem Rafinha, Estevão, é muito difícil que o Martinelli seja titular, mas o ano de 2025 do Martinelli, ele é um ano difícil, né? Ainda que nas últimas semanas ele tenha conseguido melhorar o nível de atuação com o Arsenal, não é um titular absoluto, né? Volta e meia ele troca ali de posição com o Trossard entre titular e banco de reservas. Eu acho que pode ser por ali um corredor no corredor. Pois é, inclusive numa dessas pode entrar a conta do Rodrigo também, né? Que vem jogando pouco no Real Madrid. O Rodrigo não faz um gol pelo Real Madrid desde março, desde 4 de março, são 6 meses sem fazer um gol pelo Real Madrid. Parabéns, e fez Rodrigo, 2 gols na Coreia. 14 gols agora no fim de semana. Coitado do Raio Valecano assistindo a gravação desse programa, porque a hora que ele for ao ar, o jogo já acabou. Exato. Técnico do Raio Valecano com as mãos na cabeça. Mas ele fez 2 gols contra a Coreia do Sul, então talvez o nível de atuações pela seleção e o conhecimento e a confiança do Ancelotti possa contar a favor do Rodrigo. Aqui o que se fala é que o Ancelotti gosta muito do trabalho do Martinelli, da intensidade que ele dá e de como que ele joga sem bola e como que ele ajuda o time, que isso poderia contar muito a favor do Gabriel Martinelli numa possível convocação para a Copa do Mundo. Mas eu acho que se daqui a pouco voltar o Cole Palmer e o Estevão jogar pouco, coisa que eu acho que não vai acontecer, acho que o Estevão vai jogar muito pelo que ele vem jogando e pelo protagonismo que ele está tendo no Chelsea. O último mês ele jogou 7 vezes e fez 4 gols. Fez gols em todos os contextos diferentes, jogando pouco, jogando muito. Primeiro gol do jogo, último gol do jogo, assim, ele está se mostrando um jogador muito útil. E o Luiz Henrique aqui é quase um estranho no ninho, porque ninguém vê jogar, né? Ninguém vê a Liga Russa. Aparentemente a comissão do Ancelotti vê, porque convoca do Zenit o Luiz Henrique e o Douglas Santos. E na seleção ele cumpre bem, embora eu acho que tenha sido um pouco burocrático no último jogo que atuou. A questão da ponta para mim, Fred, é que pode ter muita gente acelerando muito bem. Savinho, Antony, acho que esses caras, se começarem, eles têm potencial para mostrar muito. E para os que estão garantidos nesse momento, se não jogarem, se ficarem no banco, se não fizerem gols, dá 6 meses de dúvida para o Ancelotti. Eu acho que dá para, com esses nomes todos que a gente tem, mais o que os que a gente ainda vai falar daqui a pouco, dá para dizer que a ponta da seleção está bem acesa, né, Marcelo? Dá para dizer sim, e isso pode gerar um barato legal para o Ancelotti poder escolher com muita alegria o jogador que ele vai escolher. Mas nesse momento são esses 6 meio-campistas: Casemiro, Bruno, Paquetá e Matheus Cunha. Falta uma dupla de volantes reservas. Dessa vez vai o Andrei Santos e vai o Fabinho. Primeira convocação do Fabinho desde a Copa de 2022 também. Pois é. Tinha ficado de fora de todo o ciclo. E vai o Andrei Santos, que antes do jogo contra o Qarabag, dá uma entrevista falando que prefere jogar de 5 do que de 8. E eu acho que ele é convocado mais como 8 do que como 5. Sim. E eu gosto do Bruno Guimarães virando 8 quando ele era 5 pelo Dorival. Né? Assim, eu acho que o Bruno Guimarães está se achando na seleção brasileira justamente por estar jogando nessa posição e ter consigo um Casemiro melhor e com mais consistência, e realmente é uma pedra fundamental, aí, um pilar desse time do Carlo Ancelotti. Eu acho que no meio, esses 4, é difícil que a peteca caia por aí. O próprio Paquetá, que está num time brigando contra o rebaixamento, e eu não sei se em janeiro ele vai trocar de clube ou se ele vai continuar por lá, é um cara que oferece características que a gente acha em poucos jogadores brasileiros para a posição. Então eu acho que, pela raridade de ter o futebol do Paquetá, independentemente da fase do Tottenham ou da temporada do Tottenham, não, do West Ham, o Paquetá é um cara que está muito calcificado aí nessa lista, e o Matheus Cunha também, não só pela versatilidade, mas pelo que já indica ser uma boa temporada individual dele no próprio Manchester United. Apesar de ter feito um gol em 10 jogos, né? Assim, sim, é mais a atuação, a movimentação, né? É melhor do que de números. Eu ainda acho que o meio-campo deveria ter uma disputa
por um segundo volante reserva. Acho que André e Fabinho deveriam brigar por uma vaga, talvez, entre eles e abrir talvez para mais algum outro jogador. Dessa vez, Joelinton, André e João Gomes, todos ficam fora, né? Os 3 que estiveram na última caem para fazer novos testes com Fabinho e com Andrei Santos, que o Ancelotti não pôde convocar na última. O Andreas Pereira, que eu acho que poderia ser uma peça importante, por característica de 8. Se não pode contar com Bruno Guimarães em algum dos jogos da Copa, embora o Bruno seja um volante que tome poucos cartões e que praticamente não se lesione, mas se ele não pode jogar algum dos jogos da Copa, o mais normal me parece é que tenha que recuar o Paquetá do que fazer um meio campo com Casemiro e Fabinho. Sim. Na convocação atual. Sim. Então, o natural seria jogar o Andreas Pereira, que está jogando num bom nível no Palmeiras, que quando vai à seleção vai bem, e que é um jogador de saída de bola limpa, de continuidade de jogo, que eu acho que o Brasil vai precisar. E o Gerson saiu da conversa, né? Ainda que ele esteja no clube que tem 2 convocados normalmente. Né? Não é ele se escondeu no Zenit. Ele não consegue jogar com muita frequência no Zenit, até por questões físicas, mas ele poderia estar nessa conversa, né? Ele poderia estar nessa conversa para essa posição e atualmente não está. A gente tem as laterais totalmente abertas, Fred. Alexandro foi convocado agora e disse o Ancelotti que é um lateral de muita confiança, que dá muita confiança, muito confiável. O Juba é chamado pela primeira vez. Eu fui pesquisar, se eu não me engano, o Juba tem 3 jogos internacionais na carreira dele. Eu acho que isso vai pesar muito contra na hora de convocar para a Copa do Mundo. O Juba é um jogador de 5 gols e 4 assistências no Campeonato Brasileiro. Um lateral muito ofensivo, era atacante no início da carreira, inclusive, mas de pouca experiência internacional, jogou a Libertadores com o Bahia essa temporada. O Danilo, pela direita, é chamado como zagueiro, lateral direito e até lateral esquerdo. O Ancelotti diz que pode jogar nas 4. O Caio Henrique do Mônaco é chamado mais uma vez. Ele joga desde ponta esquerda até de zagueiro pela esquerda no seu time. Poderia ter o Wanderson também no Mônaco, que está mais uma vez lesionado. E vão Paulo Henrique do Vasco. Não sei se você chegou a ver a cena, inclusive, de Carlo Ancelotti em São Januário, assistindo Vasco e São Paulo, domingo, 8h30 da noite, tomando um vinho. Me lembrou a filha do Berlusconi, que também foi, né, ver um jogo em São Januário com o Alexandre Pato lá atrás. No Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados. 12 de junho. E o Pato levou. Nem o mais vascaíno faria aquilo. E Pato levou. E foi também o Vitinho do Botafogo, é jogador do Burnley. E é jogador do Cruzeiro também, se não me engano, né? O Vitinho foi formado no Cruzeiro. São os laterais ultimamente convocados, lembrando do Douglas Santos lesionado. Aqui me parece tudo aberto, né, Fred? Sim, tudo aberto. Também me parece tudo aberto daqui, Marcelo. Quando a gente olha para as laterais dessa seleção, cara, eu acho que o Douglas Santos estava conseguindo manter um bom nível, inclusive como cartão de visitas para muitos brasileiros que não lembravam dele da época do Dunga. Eu, particularmente, também não lembrava do Douglas Santos enquanto jogador de seleção. E deixou boas impressões quando pôde jogar. Então, acho que pela esquerda ele está um pouco à frente ali, né? O Carlos Augusto, por exemplo, deixou impressões negativas, tanto é que não vai nessa lista. O Caio Henrique, eu gostaria de vê-lo mais, mas a gente vê poucos minutos do Caio Henrique dentro de campo. Então, pela esquerda, eu acho que fica muito entre Douglas Santos, Caio Henrique e Alexandro. Entre esses 3 podem ir 2. Eu não sei se tem muito espaço para o Juba entrar nessa, por exemplo. Pela direita, eu acho que a disputa... Cara, o Wanderson deu muito azar, né, cara? E talvez esse azar do Wanderson em 2 convocações consecutivas de cortes de última hora por lesões de azar mesmo, eu estava no jogo contra o Manchester City em que ele se machuca, possam fazer com que março seja muito tarde para que ele seja testado, né? Então não sei se o Wanderson já fica lá atrás por conta dessas questões físicas, e aí a gente fica com o Paulo Henrique, que deixa boas impressões, o Wesley e o Danilo ali como um cara que traz a experiência, que traz essa versatilidade também. O Wesley, que na Roma está jogando muitos jogos de ala pela esquerda. Nos últimos 5 jogos, 4 ele jogou pela esquerda. A Roma joga com 3 zagueiros, mas é um cara formado como lateral direito, mais ofensivo. Eu acho que ele vai levar um lateral de cada perfil. Vai levar, por exemplo, o Douglas Santos, que é um pouco mais conservador, de manter mais posição, e talvez um outro mais atacante, como o Caio Henrique ou o Juba, que eu acho que o Caio Henrique tem mais rodagem
para jogar. Pela direita, todos que forem, ou tem o Danilo que teria a experiência e todos os outros são inexperientes. O Wesley agora na Roma está decolando um pouco mais, era um jogador pretendido por vários clubes além da Roma. Falou-se inclusive do Barcelona, que estava acompanhando o Wesley. O Paulo Henrique, o Vitinho também são jogadores muito jovens. Então, e o Wanderson é um jogador que está se lesionando muito. Então as laterais para mim parecem muito abertas por conta ou de inexperiência, de falta de rodagem, de falta de testes, de falta de tudo basicamente, de falta de certezas mesmo que trazem os laterais da seleção. Se é um de cada estilo, eu acho que faz sentido esse teu pensamento, o Danilo talvez fique na frente, né? Porque os outros da direita são muito leves, né? São muito ofensivos. Então o Danilo pode entrar por aí. E do lado esquerdo seria uma decepção ter tanto o Douglas Santos quanto o Alexandro, né? Porque você fica muito, muito defensivo, com laterais com um perfil muito pouco ambicioso, né? No estilo de jogo. Sim. Pra zaga... Deve soltar bastante os pontas e permitir menos aos laterais. Né? Pois é. E a zaga a gente tem só uma vaga mesmo, né? Acho que, salvo qualquer tragédia física, Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães já estão lá. Eu acho que a zaga será um 5 se não for o Danilo na lateral direita. Tá. Se o Danilo é convocado como lateral direito, eu acho que tira uma vaga da zaga e serão 4 zagueiros. Por exemplo, eu acho que serão 5 laterais se for o Danilo. E aí são 4 zagueiros. Serão 5 zagueiros se o Danilo não for considerado lateral e zagueiro. Então, basicamente são 9 vagas para laterais e zagueiros, contando que uma delas será o Danilo. Então a gente pode ter 2 zagueiros aí entrando, né? Para acompanharem Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães. Me surpreendi com o Fabrício Bruno voltando, né? Acho que é uma mensagem do Ancelotti não só para o Fabrício, mas para o Bruno e com o próprio Hugo Souza também, mas mais com o Fabrício Bruno. Eu não sei até que ponto isso, de fato, coloca o Fabrício Bruno como um cara na frente desses outros que a gente pode falar aqui por essas vagas na convocação. Tem o Léo Ortiz, o Murilo não vai há muito tempo, então não sei se o Murilo está de fato no radar. O Bremer voltou a se machucar, aí eu acho que realmente a chance do Bremer é quase nula. Não sei se tem outro nome que você consiga pensar. O Thiago Silva não foi nem considerado até onde eu sei, então talvez o Fabrício Bruno vá nessa. Pela falta de muitos nomes. Pela falta de muitos nomes, o Ancelotti já disse que o Thiago Silva ele conhece, né? Que ele não precisa levar o Thiago Silva para fazer teste, porque é um jogador que ele já conhece. E eu acho que a mensagem levando o Fabrício Bruno, por mais que o Ancelotti pare de considerar, e eu acho que ele não para, de fato eu acho que ele não deixa de considerar o Fabrício, mas a mensagem é que não tá todo mundo com a corda no pescoço, né? Se você começa a levar os caras para testar e se eles falham em um teste, eles não vão mais, todo mundo vai jogar muito nervoso esses jogos de novembro e depois de março, então dá uma tranquilizada essa convocação do Fabrício Bruno, e que merece mesmo, assim, pela bola que ele joga, ele merece. Outra coisa é como que ele vai administrar erros, acho que essa é a dúvida que ele deixa. Se ele errar, como que ele administra, porque ele erra contra o Japão e depois ele segue errando ao longo do jogo, ele segue jogando muito mal. Eu acho que a gente tem 3 ótimos zagueiros, e depois aqui, se ele quiser apostar por um zagueiro muito rápido, de bons duelos, o Fabrício acho que cumpre muito bem, pela incerteza física do Bremer, que poderia ser isso também. Se ele quer levar um cara experiente, liderança, coisa que pode ser o Danilo, mas também pode ser o Thiago, que continua jogando no bom nível. E o Léo Ortiz, para mim, é hoje o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, o melhor zagueiro brasileiro do Campeonato Brasileiro, bem perto do Fabrício Bruno, porque acho que o Gustavo Gomes também, se for contar os estrangeiros, estaria nessa conta. Fabrício parece na frente, né? Porque ele vai repetindo nas convocações. Em relação ao gol, o Hugo Souza ele foi convocado, né, nas últimas 3, pelo menos, pelo Ancelotti, nessas datas FIFA, e eu não sei até que ponto ele voltar nessa de novembro vai nessa mensagem que a gente acaba de tentar decifrar aqui para o elenco, que inclui o Fabrício Bruno e talvez o próprio Hugo Souza, ou se de fato ele é um cara que larga ali na frente do próprio Ederson para a vaga de terceiro goleiro. O Ederson, muitos cortes também, né? Por questões físicas. Eu não sei se o Ederson, por conta disso, vai ficando para trás. Ele vai tentar mais uma vez, né? Testar o Ederson, ainda não conseguiu. Mais uma vez vai tentar testar o Ederson. Eu acho que a opção de terceiro goleiro poderia ser um goleiro bom de pênalti. Um goleiro pegador de pênaltis para uma
decisão de pênaltis. Uhum. O Alisson Nosso não time é, cru, embora né? ele tenha alguns... ele não tem alguns... Ele não tenha... embora o Alisson tenha pênaltis defendidos na carreira, ele não é um super pegador de pênaltis, não é especialista na coisa. Eu levaria o Fábio. O Fábio é um super pegador de pênaltis. O Fábio tem muitos pênaltis defendidos na carreira. Experiente também, assim. Inexplicavelmente nunca esteve. Eu sei que o Hugo Souza também é. O Cássio também é muito bom pegador de pênaltis. Mas estatisticamente, se eu não estou enganado, alguém aqui no chat depois pode me corrigir, se eu não estou enganado, o Fábio estatisticamente é o melhor pegador de pênaltis brasileiro dos últimos tempos, das últimas décadas. E eu levaria um terceiro goleiro para disputa de pênalti. Porque a gente tem um goleiro, que é o Alisson. Todos os outros hoje, inclusive o Ederson, já estão um degrau abaixo dele. Todos os outros também têm um nível muito parecido. E tem um cara que é especialista em algo que pode fazer a diferença em uma situação que a gente pode se encontrar. Senão o terceiro goleiro fica ali como uma improbabilidadíssima, assim, dele ter qualquer participação, né? Se ele tem alguma especialidade e é exigido nessa especialidade, pode ser. Tem que ver... O Taffarel ainda é o preparador e é um cara que tem que fazer essa leitura com o próprio Alisson, né? Porque isso também exige que o goleiro titular esteja dentro dessa estratégia e uma falta de vaidade, uma falta de ego de falar, não, beleza, realmente nesse quesito eu não sou tão bom, então quando houver uma disputa de pênaltis eu não vou reclamar de ceder o meu lugar para um especialista no quesito. Marcelo, acho que... E se o Fábio não estivesse bem embaixo das traves em 90 minutos, eu seria contra, tá? Porque numa dessas vai que precisa. Vai que o Alisson machuca num treino e o Bento é suspenso nas oitavas de final. Porque precisa fazer uma falta. Aí você precisa colocar um cara que só sabe pegar pênalti. Eu seria contra. Como o Fábio também é um bom goleiro, eu sou a favor. Perfeito. Eu acho que no resumo a gente pode trazer então o que a gente convocaria para nossa lista final. O que você acha? Pode ser. Então... E antes do resumo? Tem o out of context. Que em português seria? Fora de contexto. Fred Caldeira trouxe pra gente aqui, a gente está falando de listas, 26 nomes, convocados da seleção brasileira desde o Tetra, desde 1994, o jogador mais esquisito, a convocação talvez mais esquisita dessas Copas do Mundo, uma por lista da seleção. Bom. E depois a gente vai elencar aqui a mais esquisita de todas. Por exemplo, Daniel Alves foi em 2022, que foi como lateral, não jogava como lateral no São Paulo, para comprar o elenco, para ajudar o grupo. Tyson em 2018. Quando eu peguei a lista, eu falei, caramba, o Tyson tava lá. Eu também não lembro. Não sei nem se o Tyson foi avisado, inclusive, que ele estava no grupo de 2018. Henrique, zagueiro em 2014. O homem de confiança do Filipão. E jogou, né? Ele joga no 3-0 da Holanda. Eu não lembrava que ele jogava. O 3-0 da Holanda ele joga. Alguns jogadores que não tinham tido oportunidade. É aquela coisa, também, né? Ali uma última chance na Copa do Mundo de serem humilhados. Quando você leva, às vezes tem que entrar. Tem que colocar para jogar. O Michel Bastos foi em 2010, lateral esquerdo. Pouquíssima experiência de seleção. Em 2006 eu não achei muita gente não, tá? Eu coloquei o Cris, zagueiro, só porque ele é menos midiático, mas o Cris jogava muito bem na época. Mas em 2006, a seleção só jogou terrivelmente mal mesmo, mas assim, não tem nenhum nome esquisito na seleção de 2006. Em 2002 tinha Anderson Polga. Esse é um grande exemplo, né? Acho que já está no coletivo imaginário, né? No imaginário coletivo do povo brasileiro que o Anderson Polga é um grande exemplo de um campeão mundial que apareceu por ali. Que estava por ali. Ele estava ali perto, alguém falou Anderson, ele falou sou eu, e foi. Em 98 a gente teve o grande imitador de aves, Zé Carlos. Se destacou jogando pela Matonense. Rapaz. Aí tinha 6 meses de São Paulo e foi convocado para a Copa do Mundo. E você sabe que eu lembro porque a minha família é de Olímpia, que é perto de Matão, no interior de São Paulo. Então, quando a Matonense jogava o Campeonato Paulista, eu assistia porque eu gostava de ver o time que era perto de Olímpia. Eu lembro de ver o Zé Carlos. Eu falava, esse menino é bom. Mas daí ia ser o reserva do Cafu numa Copa do Mundo. Foi porque o Flávio Conceição se machucou, e aí o Zé Maria, acho que também estava machucado, não tinha se firmado, alguma coisa assim, acabou indo o Zé Carlos.
que divertiu a galera e jogou uma semifinal contra a Holanda. Jogou a semifinal, isso que eu ia falar. Isso eu lembro. E em 94 também não tinha muita esquisitice, não. Coloquei o Paulo Sérgio só porque ele é menos conhecido, talvez, do grande público brasileiro, né? Jogou muito tempo fora, estava no Bayer Leverkusen, tinha jogado muito tempo antes no Corinthians e tal. Não tinha muito pra onde ir em 94 também, não. Tinha o Viola, mas o Viola era um grande atacante brasileiro dos anos 90. Depois um grande atacante de showball também, brigando com o árbitro usando bandana. Fred Caldeira. De todos esses convocados, alguém consegue ganhar do Zé Carlos numa imitação de uma maritaca antes de uma semifinal de Copa do Mundo? Na imitação de uma maritaca, ninguém ganha, mas em termos de uma presença inesperada esbarrando com o bizarro, cara, o Henrique em 2014, pra mim, larga aí numa pole position muito forte, viu? Muito forte. O Henrique que tava no Palmeiras, né? Ele já tinha saído do Barcelona, né? Já, ele nem ficou. Ele durou uma semana de treinos. Ele tirou uma... Então, aí ele continuou no futebol espanhol, não foi? Jogava pelo Napoli na época, 2014. Ah, então foi... Depois ele voltou pro Palmeiras do próprio Filipão, talvez, se pá? Ou isso foi antes? Eu tô confundindo agora aqui. Tava emprestado ao Palmeiras na temporada 2014. Então assim... Não, peraí. Henrique, que estava emprestado ao Palmeiras, era o Henrique ceifador. O Henrique zagueiro, convocado pelo Filipão na Copa do Mundo 2014, jogava pelo Napoli da Itália na época. Isso. Mas ele, em 2014, ele começa a temporada no Palmeiras e vai pro Napoli, é isso. Ele começa a temporada no Palmeiras e vai pro Napoli. E aí eu lembro de... no Barcelona ele não jogou, né? Ele foi emprestado pro Racing Santander. Olha só, Ele chega ao Barcelona, vai para Racing Santander, Bayer Leverkusen, Palmeiras, Napoli, Fluminense, Corinthians, Al Ittihad, Belenenses, para encerrar a carreira depois com um belo rebaixamento com Coritiba em 2023. Clube que o revelou. Então, para mim, o vencedor dessa brincadeira aí é o grande Henrique em 2014, Marcelo. E para você? Pode ser o Henrique, sim. Eu acho que... Eu lembro do contexto de chamar o Zé Carlos, que realmente não tinha lateral direito no Brasil naquela época. O Flávio Conceição, que era volante, tinha sido chamado como lateral direito. O Cafu era completamente absoluto. E eu lembro que o Zé Maria, que tinha sido lateral nas Olimpíadas, não tinha se firmado. Então, assim, o Brasil ficou completamente sem ninguém por ali. O Henrique, acho que é um bom nome para terminar, retomar a carreira dele e terminar ganhando esse prêmio de convocação mais esquisita para a Copa do Mundo desde 94. Parabéns, Henrique. Você tem out of context? Eu tô contigo. Tá. Porque eu acho que esse daqui já foi bom o suficiente também. Exatamente. Lembrando de tantos nomes. Resumo. Fred Caldeira, resumindo, quem é que vai para a Copa, quem é que não vai? Vamos lá, então. Olha, Alisson Bento, terceiro goleiro para você, Fábio. Isso, para você. Para mim... E aí é o que a gente quer, né? Agora esquece Ancelotti. É o que a gente quer. A partir daqui, Ancelotti já eu fecho contigo ficou conversando com o Leão e Oswaldo Oliveira. Exatamente. Eu fecho contigo no Fábio. Zagueiros, Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães. Vamos fechar em 4 zagueiros para ficar mais fácil? Tá. Eu vou de... Cara, eu vou de Fabrício Bruno. Não, eu vou de Léo Ortiz. Eu vou de Thiago Silva. Então agora o chat vota. Chat vota Thiago Silva. Eu voto no Thiago Silva também, via chat. Laterais. Laterais, quem que você... Bom, para a esquerda eu iria de Douglas Santos e Caio Henrique. Eu não chamaria o Alexandre. Então, e aqui na lateral eu vou explicar o meu voto no Thiago Silva. Porque pra mim seria ou o Thiago Silva ou o Danilo como um cara líder, experiente, que essas coisas podem contar lá. E eu não vou levar o Danilo. Porque o nível dele, tanto como lateral como zagueiro, eu acho que não tá o suficiente. Por exemplo, hoje se precisar de um zagueiro, eu prefiro o Thiago do que o Danilo. E se precisar de um lateral, um dos outros dois aqui. Então eu iria de Wesley, Paulo Henrique. Eu tô quase convocando o Zé Carlos, tá? Porque assim, é Wesley, Paulo Henrique, Vitinho... Bom, se o Wanderson não tiver machucado, o Wanderson. Uhum. Douglas Santos e Caio Henrique.
Tá, então concordamos em Douglas Santos, Caio Henrique, em Wesley, Paulo Henrique, mas eu iria de Danilo. Eu iria de Danilo para trazer alguém com um pouco mais de contenção na direita e a possibilidade de fazer a zaga por ali também. Lembrando que, sei lá, né, no desespero o Militão pode ser colocado ali na direita, o Militão já está na nossa lista. Meio-campistas, a gente tem 2 vagas, né? Considerando que temos já Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Matheus Cunha, quem que você traria para os reservas de Casemiro e Bruno Guimarães? Então, eu não vou falar do Fabinho, porque eu não vejo ele jogar. Pois é. Não assisto futebol da Arábia Saudita, perdão, a turma que está assistindo a gente da Arábia Saudita. Andrei Santos e Andreas Pereira. Eu levaria André e Andrei Santos. Tá. O André mais como 8 ou o Andrei como 8? O Andrei mais como 8. O Andrei mais como 8. Nas pontas, você quer trocar alguém ou não? Eu tô feliz com as pontas. Que são Vinícius, Rafinha, Rodrigo, Estevão, Luiz Henrique e Martinelli, né? Isso. Tá, eu também. E centroavante, eu tiro o Richarlison e colocaria para acompanhar o João Pedro, o Pedro e o Endrick. Se bem que o João Pedro e o Pedro têm características um pouco similares, né? Eu acho que o Pedro é mais de área e o João Pedro é mais capaz de sair, armar, mudar a posição. Acho que o Pedro é mais boia, sabe? Ele é mais pivô mesmo. Jogador para isso. E você? Eu iria de Pedro, João Pedro. E... Então, você tá levando o Endrick como potencial, jogador que pode... Isso. Porque eu acho que ele é diferente. Eu acho que... É claro que depende, né? Do que ele vai fazer até o fim da temporada, mas se fosse hoje, ainda que com 11 minutos na temporada, eu levaria. Eu acho que eu também. Porque eu acho que ele combina mais do que o Vitor Roque. O Vitor Roque é praticamente de acabar todas as jogadas. O Caio Jorge, que é o que faz a temporada melhor dos 3, eu acho que tem característica parecida com a do João Pedro, também um atacante de atacar espaço e de ataque móvel, mas para isso a gente já está bem servido. Acho que o Endrick é capaz de ganhar em corpo, em explosão, chutaço de fora da área. Acho que ele faria alguma coisa diferente. Boa. Então fechamos aqui os 26 convocados de Marcelo Beckler, os 26 convocados de Fred Caldeira. Eu quero os seus 26 convocados, a sua lista final para a Copa do Mundo, se você tivesse que convocá-los hoje, nessa nossa gloriosa terça-feira. 41 minutos de gravação. Um pedaço que não está no ar por uma crise de riso bastante inadequada por conta de Fred Caldeira. Não falamos o nome de Neymar. Não falamos foi de o propósito? Nome de Neymar. Não foi. Eu acabei de lembrar, tá? Eu também. Eu acabei de lembrar quando a gente passou por todo mundo. E eu tava... Sabe quando que eu lembrei? Quando a gente falou do Vitor Roque e hoje tem Palmeiras e Santos e o Neymar não foi relacionado porque é grama sintética e tal, não sei o quê. Aí eu... Sabe quando uma coisa puxa a outra? Caramba. Eu falei, pô, o Vitor Roque, o Caio Jorge voltou a fazer gol e agora o Vitor Roque tem menos gols nos últimos não sei o quê e tal. O Vitor Roque, Palmeiras, Neymar. E aí, qual que é a chance do Neymar entrar nessa lista se ele não entrou nos nossos pensamentos? Então, eu acho que seria ele jogar muito bem o primeiro semestre, ele conseguir terminar 2025 bem ainda com o Santos e tal, depois fazer um primeiro semestre excelente e na lista de junho, talvez, não sei se na lista de março vai dar tempo dele jogar bem o suficiente para ir. E aí pode cair um centroavante. A gente tá levando o Endrick porque pode fazer alguma coisa de diferente. O Neymar poderia ir porque pode fazer alguma coisa de diferente. O negócio é quem tirar, né? Então, eu tiraria o Endrick numa dessas. Você tiraria o Endrick. Se o Neymar volta arrebentando em 2026, tem que sair alguém, aí eu levaria um centroavante menos, porque eu imagino que a ideia de centroavante é quase que um plano B só. E para ter um plano B, você só precisa de um jogador. Eu gostaria muito, mas, cara, para levar o Neymar, eu precisaria vê-lo voando por um mês, no mínimo, assim. Não menos que isso. Muita gente compara com o Ronaldo Fenômeno em 2002,
mas pouca gente se lembra que ele estava numa sequência no fim da temporada europeia com a Inter de Milão do Hector Cúper. Eu vi, inclusive, recentemente uma entrevista do Filé, né, do fisioterapeuta do Fluminense, na época trabalhando junto com o Ronaldo na Inter de Milão, e eu não lembro para qual podcast foi essa entrevista, mas se o pessoal conseguir achar, é só colocar aqui nos créditos do programa. E ele fala, cara, o Ronaldo ele não chegou zerado sem ritmo de jogo, ele chegou na Copa com ritmo, ele termina a temporada em alta na Inter de Milão, então não tem como levar o Neymar se fosse hoje. Né? Não tem como levar o Neymar se fosse hoje. Ele precisa de uma sequência e aí vamos ver como é que vai ser no ano que vem. E eu ainda acho que as lesões que o Ronaldo teve naquela época não o impediam fisicamente de jogar, ou a gente não sabia se iria impedir ele de jogar em alto nível ou não. As lesões que o Neymar está tendo e a dificuldade dele comprovadamente de voltar a jogar tira um pouco dessa comparação, sabe? A gente tá vendo que o Neymar tem dificuldade de arrancar, de ter força, de ter explosão e tal. Isso o Ronaldo jogou a Copa de 2022 com 25 anos ainda. Cara, que o Neymar vai ter 34 na Copa é completamente diferente. Então, assim, a comparação só vale um grande jogador voltando e se recuperando fisicamente. Exato. A partir daí tem muito mais diferenças do que semelhanças. Marcelindo, coisa linda, hein? Fechamos mais um Fred Beckler Explicam por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, não for inscrita. E também não se esqueça de deixar as suas concordâncias e discordâncias e a sua lista para a Copa de 2026. Até terça que vem, Marcelindo. Terça-feira que vem, 11 horas da manhã. Tem mais. Valeu, meu povo. Valeu, Frederiquinho. Tchau, tchau.